Estamos bem perto de ter uma mudança radical nas redes sociais, onde vamos nos lembrar de canais como esse, de temas como esse. Os que permanecerem vão ter que falar de bobagens, vão servir apenas de entretenimento. Hoje já está quase assim, cada vez está mais difícil você falar. Vários temas têm menor alcance, isso é óbvio. É evidente que as plataformas estão praticando isso hoje já por debaixo dos panos, mas ainda assim é pouco para essa galera. Então eles querem a censura completa e vão usar os deuses do Olimpo, assim como o Felipe Neto já tinha avisado. Felipe Neto, que é carne e unha com ele, já disse: olha, a pior coisa que vocês estão fazendo é não aprovar uma legislação para dar uma freada nisso. Os deuses vão fazer e ponto final, e não vai ter mimimi, não vai ter nada, acabou. E é exatamente isso que está acontecendo. E um trecho aqui de uma matéria enviada pelo nosso querido irmão, inclusive ele mandou várias, como sempre, o nosso querido irmão Rogério Lima, um dos principais comentaristas aqui do canal. Eu achei interessante porque a própria mídia podre, nesse caso está no Merdópolis, e eles narram um debate durante um julgamento que aconteceu entre o Dino da Silva Sauro e o Mendonça. Nesse caso, o Mendonça defendeu que um funcionário público ou político pode ser sim chamado de ladrão. Para o André Mendonça, isso seria apenas a expressão de uma opinião, não a imputação de ato criminoso. Já o Dino da Silva Sauro, que tem meio mundo de processo aí, ninguém entende porque ele nunca foi condenado, porque desde a época que ele era governador, esse cara é uma figura controversa. Basta ver a pobreza que ele causou no próprio estado. E tem matérias da mídia, eu já mostrei isso aqui, hoje não é nem bom estar mostrando, mas se você procurar aí, que ele aumentou a pobreza no próprio estado dele. Fora as denúncias que nunca foram para frente. Aliás, nunca vai, você já percebeu isso? Nunca vai para frente essas denúncias. Então esse cara diz o seguinte, ó: ministro, para mim é uma ofensa grave. Eu não admito que ninguém me chame de ladrão. Revoltou-se, Quero que fique consignado, eu não admito. Na minha ótica, é uma ofensa gravíssima, não é crítica. Curiosamente, esse mesmo camarada, o Dinossauro, é o mesmo que em outro julgamento afirmou que chamar alguém de fascista ou nazi faz parte do debate político. Ele disse o seguinte na época: eu considero que as palavras nazi ou fascista não possuem o caráter de ofensa pessoal ao ponto de caracterizar calúnia, injúria e difamação. É uma corrente política estruturada na sociedade, no planeta. Basta examinar as eleições da Alemanha em curso em que há um partido que é formado basicamente por herdeiros dessa corrente política, afirmou ele. Então, para esse camarada aqui, falar de uma coisa que muitos poderosos vêm fazendo na cara dura, basta ver o resultado em seus municípios, em seus estados, você não pode falar. Você deve ir para a cadeia caso ouse a falar contra eles, Mas ao mesmo tempo, se ele classificar o seu discurso conservador como nazi, ele não tem problema nenhum. Nem ele, nem os que concordam com ele. Olha a que nível chegamos. Para você ter ideia do nível da censura que os caras querem implementar, de novo o presidente do Google teve que vir a público dar uma declaração, porque ele está vendo que o bicho vai pegar. Em uma matéria de 2/6/2025, Fábio Coelho, que é o presidente do Google aqui no Brasil, afirmou em entrevista estar preocupado com o andamento do julgamento do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Eles querem tirar esse artigo, que não responsabiliza as redes, responsabiliza quem posta. Mas eles querem mudar isso, que será retomado na quarta-feira, 4/6. Coelho afirmou em entrevista ao UOL que, se prevalecer o entendimento de que as plataformas são responsáveis juridicamente pelo que os usuários publicam, o ambiente vai ficar mais difícil de operar. As plataformas vão ter que preventivamente remover qualquer conteúdo que seja potencialmente questionável para evitar uma responsabilização ou passivo financeiro, afirmou assim o presidente do Google. Qualquer matéria de jornalismo investigativo poderia ser removida, porque algumas pessoas poderiam se sentir caluniadas. O humor também fica em risco, porque as plataformas teriam medo que aquele humor seja interpretado como verdade. O julgamento do Marco Civil foi retomado após o governo Donald Trump ameaçar com política de restrição de vista a autoridades que cesseiam a liberdade de expressão. Isso aqui eu já cantei a bola para vocês faz tempo. Você que acompanha aqui o canal sai na frente de verdade da informação, porque eu expliquei e repito aqui, porque a gente, quando dá uma opinião baseada em estudos, a gente não precisa estar mudando o tempo todo como muitos fazem. Então segura aqui o que eu disse há 10 anos atrás. Porque eu não falei porque eu gosto de falar aquilo, eu falei porque é o que os fatos indicam. Então, quando o Trump assumir lá, você vê a postura, desde as eleições já
as posturas no mínimo contraditórias, porque mesmo que o esquerdopata seja fanático, não, a gente vai ganhar, não tem a noção de mundo, né? Eles sabiam que seria apertado. Então é óbvio que você, estando em um país como o Brasil, que depende muito dos Estados Unidos, você não faria declarações nem a um nem a outro que pudessem, né, caso um ou outro vença, prejudicar essas negociações. Você, no mínimo, né, teria a responsabilidade de dar aquela torcida mais disfarçada, não é? Que é o que sempre foi feito em outros governos, né? Mas esse não, né? Você tinha o Molusco atacando o Donald Trump o tempo todo, mesmo vendo o Donald Trump em primeiro lugar. Parecia que estavam atiçando uma briga, e é exatamente isso. Eles estão atiçando o Deus do Olimpo, barrando o X, barrando o Hubble, né, que inclusive é uma plataforma sem muita relevância. Pouquíssimas pessoas acessavam o Hubble, né, não havia um perigo aí, nossa, tá muita informação errada ali. Não, nem isso, né? Primeiro que não tinha informação errada, quem tem que dizer isso é o povo. E segundo que ela tinha um alcance muito pequeno, né? Tava rastejando ainda o Hubble aqui, mas o cara vai e proíbe. Pra quê? Pra colocar um pouquinho mais de pimenta nessa comida, um pouquinho mais de tempero, né? A ideia deles é justamente essa, que o Trump tome decisões, faça as retaliações e agora eles digam, olha, nós não temos outra escolha a não ser governar apenas com os comunistas, porque é isso que eles querem. Eles querem o país comunista. O dinossauro já se declarou comunista, ele já falou isso, eu sou declaradamente comunista. O próprio Molusco também falou, finalmente colocaremos um ministro assumidamente comunista. E o que é que o comunismo quer? O fim do direito à propriedade, que as famílias não tenham mais nenhum direito a não ser sustentar os filhos, mas questão de educação e tudo, quem vai dar é eles, né? Eles sempre viram a família como um grande problema. E como você vê o entendimento da justiça hoje no Brasil, você vê que ele é todo comunista. Todas as leis comunistas estão sendo implementadas através de entendimentos judiciais todos os dias. Você já não pode fazer críticas a certos comportamentos, você já não tem autoridade para punir os seus filhos, senão você vai preso. Você não pode se defender. Você diz que é dono de alguma coisa. Não, eu sou dono da minha casa, não pague o IPTU para você ver o que a prefeitura faz. Ah, eu sou dono do meu carro, não pague o IPVA para você ver o que eles fazem. Vou fugir para um sítio, vou morar numa fazenda, juntei o dinheiro aqui, comprei um pedacinho de chão, agora vou plantar. Eu até conversava com um inscrito, rapidamente no comentário ontem, e ele dizia, Davi, aqui no Ceará ainda não está assim. Meu amigo, está na lei, meu querido irmão. O problema é esse, está na lei. Então, quando eles quiserem fazer, eles estão juridicamente respaldados. É o perigo, por exemplo, dessas leis feministas. A sua mulher pode ser uma boa esposa. Ela talvez nunca use contra você, mas talvez a sua vizinha, uma colega de trabalho, uma moça que talvez esteja na mesma fila de ônibus que você ou na fila da padaria, resolva dizer que você assediou ela. Aí você vai entender o que é que o Davi estava falando, o que é que o Davi estava sendo chato, né? Se preocupando com uma coisa que nem acontece na minha vida, mas de repente aconteceu. Às vezes pode até não acontecer com você, que eu nem saio muito, Davi, beleza, mas vai acontecer com um filho seu, uma pessoa que você gosta, porque tá no papel, meu irmão, tá no papel. Esses dias também tinha um colorido exigindo que fosse chamado de ela, e o cara disse, não vou chamar, ele chamou a polícia e o cara foi preso. Porque está no papel, na hora que os caras quiserem realmente que isso vá pra frente, vai, porque juridicamente eles estão respaldados. E não adianta ficar com raiva do policial, porque ele é obrigado a levar. E quem é que está criando isso? Coisinha por coisinha. É o legislativo? Não. São os deuses do Olimpo dando martelada em cima de martelada. Se é para continuar desse jeito, eu já disse, para que existir Congresso? Os caras vão, articulam, aí comemoram, eu vejo o tempo todo, Gustavo Gaia, essa galera toda aí, né, que se diz de direita, você vê o tempo todo os caras comemorando, olha, agora finalmente conseguimos aprovar, aí o cara vai dar uma martelada, não, isso é inconstitucional, pronto, acabou, não vai passar e acabou. Então a gente tá desse nível hoje em dia, eles querem acabar com as redes sociais, abertamente, você tem a primeira-dama, querendo ou não, é a primeira-dama, por mais que isso nos dê enjoo falar isso, né, a Janja, pedindo abertamente a censura e a intervenção de um ditador aqui no Brasil. Porque é isso que o Xi Jinping é, ele é um ditador comunista, pedindo ajuda, olha, nos ajude a censurar as redes. E ainda você tem a mídia podre defendendo e mudando narrativa. Ainda querendo colocar isso como coisa de bolsonaristas e não sei o quê. Acho que ninguém aqui no nosso canal é fanático de político, ninguém. Os que tinha já foram embora faz tempo, né? Porque não aguenta ouvir críticas. E hoje, né, a responsabilidade disso é sim das frouxuras do Bolsonaro.
é de quem se isentou. Porque é fato que o Bolsonaro não era o que a gente precisava, mas por que eu pedi voto pra ele aqui? E tá os vídeos aí como prova. Você vai voltar, né, pra eleição anterior. E a pessoa vai ver. Por que é que eu fiz? Né, sabendo de todos os erros. Porque eu sabia que com o Molusco é assim. Com comunistas é assim. Eles não vão fazer um mau governo. Eles vão cometer crime contra a sociedade. É diferente. Você contratar alguém, né? Olha, vou colocar esse cara aqui pra gerenciar a minha loja, minha casa, sei lá. E o cara ser um péssimo profissional. Tem essa diferença. E você contratar um criminoso, sabendo que ele vai detonar os seus bens. Foi o que o povo fez. Vamos colocar um bandido de novo na cena do crime. Então o cara veio e desde o começo ele não escondeu isso. Ele veio para dar revanche mesmo. Tá indo para cima. Nunca a gente teve parlamentares fugidos do país como tá acontecendo agora. E o povo tá achando, não, é porque tá tendo justiça. Não, é porque o sistema está aparelhado. É porque o sistema está aparelhado. Simplesmente por isso. Então, meus irmãos, ou as pessoas despertam, ou as pessoas acordam e começam a entender que o que a gente está falando aqui e avisava que iria acontecer nunca foi teoria da conspiração. Nunca foi. Conspiração faz a grande mídia, quando recebe de um lado para fazer justamente essa distorção e manter um debate que não deveria existir. Os fatos não permitem o debate. Estão querendo censurar as redes, querem nos proibir de criticar, querem calar as vozes do povo, porque a internet é isso. Quem sou eu? Eu não tenho cargo nenhum, sou uma pessoa comum da sociedade, como cada um de vocês aqui. Que pode, inclusive, ó, Davi, eu não gostei do seu vídeo não, vou fazer aqui um vídeo dizendo o oposto. Você tem todo o direito, nada te impede. Essa conta que você tem aqui, que você comenta, segue o canal, você também pode fazer um vídeo agora. Agora. Nada te impede, isso jamais aconteceu. Se alguém fosse antes na mídia falar alguma coisa sobre você, ou qualquer assunto que seja, que interessasse a você, você não tinha outra opção. A não ser tentar entrar na justiça, conseguir um direito de resposta, que muitas vezes eles diziam, faz uma nota aí você tava 4, 5 linhas, eles lê 2 e acabou. Vai procurar a justiça de novo. Te dão uma canseira, né? Você vê o que a gente mais vê nos canais de defesa do consumidor, é os má profissionais, né? As más empresas dizer, vai procurar a justiça. Vai lá, vai procurar a justiça. Por quê? Porque sabe que demora. Que ela é lenta, ela só é rápida quando interessa a ela, como a gente tá vendo aqui. Então você tem as próprias plataformas deixando claro, né? Vai acabar até os canais de humor. Vai ser aquele humor sem graça. Quando você vê filmes e tudo, de comédia que não tem mais graça nenhuma, e você vai vendo, poxa, por que não é mais engraçado? Por que é que a gente não gosta mais dos personagens? É por causa desses caras. Eles não deixam mais quem realmente tem talento entrar no negócio. Eles não deixam mais. Até agora, para você ter ideia, né, até o momento que eu tô fazendo esse vídeo, 4/6, 3 deuses do Olimpo já votaram. O Toffoli colocou a responsabilização objetiva das plataformas, que isso é pior ainda, deixa aquilo aberto, né? Ó, é responsável, mas não é tanto assim, para funcionar justamente contra quem eles querem. E ter aquela desculpa, não, eu não coloquei a culpa neles, eu disse objetiva. É a plataforma que está cometendo o erro, não nós. É isso que o sistema sempre faz, é terceirizar a culpa. Eu estava vendo um vídeo agora da Polícia Rodoviária Federal e os caras, né, sem curso nenhum de mecânica, tirando bomba de gasolina de uma BMW, que é dificílimo, né? É um carro cheio de sensor, parece uma placa-mãe de um computador, e os caras desmontando aquilo ali para ver se tinha droga. Agora sem denúncia nenhuma. Por mais que eu admire o trabalho da polícia, eu tenho que dizer a verdade. Aquilo ali foi para aparecer para as câmeras. Porque se você não tem denúncia nenhuma, por que é que você vai desmontar o carro de um cidadão que apresentou os documentos, que não tá bêbado, que não tá drogado, e você vai desmontar o carro? Ah, mas porque juridicamente eu posso fazer. É esse o problema. Acredito que ele só deveria fazer isso se houvesse uma denúncia. Olha, tem um BMW branco que está carregando coisas ilícitas. Então, beleza, o primeiro BMW branco que chegar aqui eu vou parar, porque eu tenho a denúncia. Mas os caras param ou porque querem aparecer, infelizmente, né, porque tinha a câmera, ou não foi com a sua cara. Às vezes você está mal-humorado, aconteceu alguma coisa ruim na sua vida, você não dá aquele sorriso, né? O cara, olha, esse cara é metido, eu vou ferrar com a vida dele. Isso acontece, infelizmente. Do jeito que tem o cidadão que está no mau dia, também existe o policial que está no mau dia. Então por isso é que a lei tem que ser equilibrada, para que ele não tome esse tipo de atitude, já que ele está no papel de autoridade. No final da matéria podre, né, os caras colocam ainda, mas isso é feito para garantir a segurança nas vias, a integridade física nas vias. Aí a pergunta é, e os buracos também são mantidos para manter a nossa segurança nas vias? Porque o que mais tem é buraco, falta de sinalização, pistas que não escoa a água, faz poça, né?
É o que mais tem. E aí? Isso não causa muito mais problema? Então, para se cobrar desse jeito do cidadão, primeiro os caras teriam que resolver esses problemas básicos. Mas o que está sendo feito é o contrário. Estão privatizando tudo, entregando tudo, e ainda você tem que pagar o pedágiozinho, né? Então, meus irmãos, isso aqui era para unir todo mundo, tanto gente de esquerda como de direita, e dizer não, aí vocês estão invadindo demais, né? As competências de vocês estão ultrapassando demais isso aí. Mas por causa dessa treta, né? Não, mas eu tenho que aprovar tudo do meu lado. Tá sendo ótimo para eles. É o que o sistema sempre quis. Era essa polarização, para que as pessoas não enxergassem o que está acontecendo. É como muitos de vocês comentaram no nosso vídeo do Léo Lins. A grande verdade é que as pessoas, estão prendendo o Léo Lins. Se estão prendendo o Léo Lins, imagina eu e você. As pessoas não têm essa noção, né? Pelo menos a maioria não. A massa sempre foi burra. Uma pessoa individualmente é inteligente, mas a massa, ela é burra. A pessoa entende, tem que prender mesmo que ele faz piada, mas se conseguem prender um cara com relevância, conhecimento na mídia, como eu citei no outro vídeo, o que é que eles vão fazer com você? O que é que eles vão fazer com nós? Você já pensou chegar um dia você ser preso porque comentou algo aí em algum vídeo? Olha, nós rastreamos aqui você, senhor Eduardo, senhora Ângela, pronto, agora... Senhores, vão ter que se explicar aqui. A conta tá congelada, o teu dinheiro digital tu não pode mais mover, tá tudo travado até tu explicar aquele comentário merda que tu fez lá. E aí? Quem são eles para dizer se o seu comentário é merda ou não? Então, meus irmãos, é preciso agora a gente se dar as mãos, porque os caras vão vir para cima com tudo, porque o poder deles depende disso. Cada dia mais, por mais que eles gastem impulsionando vídeos e etc, eles não conseguem alcançar o público. A verdade é essa, né? O Molusco já perdeu 1 milhão de seguidores desde que virou presidente. Então eles estão desesperados. E até um rato, quando ele fica imprensado contra a parede, ele vê que não tem como fugir, ele começa a morder. É aí que mora o perigo. E é exatamente nesse ponto que esses caras estão agora. O Trump está fazendo uma limpeza lá, está respingando aqui. Eles estão vendo cada vez mais os seus influenciadores, que eles pagam, né, caindo. Os discursos conservadores crescendo, até Portugal vai deportar milhares de brasileiros, porque estão lá ilegalmente, a direita venceu lá, e os caras estão vendo esse levante, de novo, da direita, estão desesperados. Então, meus irmãos, é preciso a gente se unir, porque é agora que eles vão usar o máximo que tem. Vou encerrando esse vídeo por aqui, passe ele adiante, a gente volta às 17h45 com mais uma novidade para vocês. Um abraço e fui!